A recente reviravolta na postura da Starlink em relação ao cumprimento da ordem judicial no Brasil tornou-se um dos principais tópicos de discussão no cenário político e tecnológico do país. A controvérsia gira em torno da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, que determinou o bloqueio do acesso ao X, a rede social de Elon Musk, anteriormente conhecida como Twitter, em território brasileiro. Inicialmente, a Starlink, que fornece internet via satélite e também pertence a Musk, havia desafiado a ordem judicial. Em um comunicado divulgado no domingo, 1º de setembro, a empresa deixou claro que só suspenderia o acesso ao X, caso a justiça brasileira desbloqueasse seus recursos financeiros. Esta postura firme parecia sinalizar um confronto direto com as autoridades brasileiras, especialmente diante da magnitude das consequências que poderiam advir do não cumprimento da ordem judicial. Entretanto, 2 dias depois, na terça-feira, 3 de setembro, a Starlink surpreendeu a todos ao anunciar que iria, sim, acatar a decisão do STF e bloquear o acesso ao X no Brasil. Em um post na própria rede social, a empresa justificou sua mudança de posição, declarando que, apesar de considerar o congelamento de seus ativos uma medida ilegal, decidiu cumprir a ordem judicial. Essa reviravolta foi interpretada como um movimento estratégico, possivelmente para evitar sanções mais severas, como a perda de sua licença para operar no país, conforme alertado pelo presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Carlos Baigorri. A controvérsia começou quando a rede social X acumulou uma série de multas por se recusar a restringir perfis acusados de atentar contra instituições democráticas no Brasil. As tensões atingiram um ponto crítico quando a empresa, sob a liderança de Musk, fechou seu escritório no país e demitiu todos os funcionários, deixando o X sem um representante legal no Brasil. Essa atitude desafiadora resultou na ordem de suspensão emitida por Moraes, que exigia que as operadoras de telecomunicações bloqueassem o acesso ao X em todo o território nacional. Além de seguir a ordem de Moraes, a Starlink também tomou medidas legais nos Estados Unidos, buscando reverter o que considera ser uma ilegalidade grosseira. A empresa alegou que as ações do ministro violam a Constituição brasileira e continua a explorar todas as vias jurídicas para contestar a decisão. Esse caso ressalta as complexidades e desafios que surgem quando gigantes tecnológicos globais, como a Starlink e o X, entram em conflito com as jurisdições nacionais. A mudança de postura da Starlink também ilustra a pressão que as empresas podem enfrentar ao operar em mercados internacionais, onde as leis e regulamentações locais podem ter um impacto significativo em suas operações. Com cerca de 200 mil clientes no Brasil, a Starlink é um ator importante no segmento de internet por satélite no país, e sua disposição em cumprir a ordem do STF sugere um reconhecimento da necessidade de cooperar com as autoridades para garantir sua continuidade no mercado brasileiro. A saga da Starlink no Brasil ainda está longe de ser concluída, e o desfecho desse impasse legal poderá ter repercussões significativas, tanto para a empresa quanto para a regulamentação de plataformas digitais no país.